Olá, eu sou Edivan Mendes, engenheiro de segurança, fundador e diretor da Normatize Segurança e Saúde Ocupacional. Nesse vídeo eu vou desmistificar todas as dúvidas em relação ao E-Social SST para MEI, ME e EPP dos graus de risco 1 e 2. Ok? Bem, inicialmente eu quero chamar a atenção e mostrar qual é o perfil de documentação para as empresas de grande porte, certo? Empresas do grau de risco 3 e 4 que tenham funcionários em regime de CLT, certo? Essas empresas, elas precisam ter todos esses laudos, certo? E programas emitidos e implantados no seu estabelecimento, certo? O PGR, que é o gerenciamento de riscos, o PCMSO, que é o controle médico ocupacional, o LTCAT, que é o parecer para atividades especiais para fins de aposentadoria, ou parecer dizendo que também não existe essas atividades especiais para fins de aposentadoria. O LTCAT serve tanto para configurar atividades como especiais, como também para não configurar. É o documento que vai dizer, né, que você tem ou não atividades especiais para fins de aposentadoria, certo? E isso aqui pode repercutir diretamente na sua folha de pagamento, mas isso é assunto para outro vídeo que a gente vai fazer, certo? E o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, certo? Além do perfil profissiográfico previdenciário, certo? Por que eu estou falando várias documentações aqui de saúde e segurança? Porque o E-Social SST que está vigente, a versão 1.0, ele é única e exclusivamente para substituir o perfil profissiográfico previdenciário de papel pelo eletrônico, certo? E para ter as informações desse perfil profissiográfico previdenciário, a empresa precisa ter esses programas e laudos emitidos, certo? Vamos lá contextualizar, certo? O PCMSO, para o médico dizer quais são os exames que cada função da sua empresa precisa fazer, o médico vai consultar quem? O PGR, o gerenciamento de risco, que é quem levanta os riscos, faz a análise de risco entre gravidade, potencialidade, certo? Prescreve ações para controle ou eliminação desses riscos, certo? E o médico, com essa informação, ele vai saber quais exames precisa conter no atestado de saúde ocupacional de cada colaborador da sua empresa. Ok? Então, é preciso do PGR, preciso do PCMSO para definir com segurança o seu atestado de saúde ocupacional, certo? E a importância do ASO, certo? Se você faz um ASO bem embasado, você vai garantir que aquele colaborador, né, através dos resultados, vamos dizer assim, aptos do ASO que ele vem tendo ao longo dos anos, que ele não adquiriu nenhuma patologia em relação aos riscos, né, do ambiente do trabalho dele. Claro, se houver o gerenciamento de risco direitinho, se o médico avaliar corretamente, fazer o exame corretamente, certo? Esse ASO vai ser, né, um documento que vai resguardar a sua empresa em problemas jurídicos futuros, ok? E o LTCAT é o olhar para os riscos para a questão da aposentadoria especial, certo? A gente vai olhar para esses riscos que estão lá no PGR e dentro deles a gente vai configurar se aquela atividade é ou não especial para fins de aposentadoria, certo? E isso aqui, né, desde 1999, que o governo ele cobra um financiamento para aposentadoria especial. Não é só você dizer que o seu funcionário tem atividade especial e você precisa pagar um imposto chamado FAI, que é o Financiamento da Aposentadoria Especial. Por que eu estou falando isso? Porque, infelizmente, tem muitos profissionais que fazem LTCAT de forma inadequada, certo? Sai dando esse direito à aposentadoria especial sem consultar a legislação certa, sem ir no local, né? Sem fazer análise técnica criteriosa para realmente identificar ou não essa condição de atividade como especial. Aí sai dando para todo mundo, certo? Só que a partir do momento que você vai mandar essas informações do LTCAT para o E-Social, o governo vai começar a cruzar as informações, né, do E-Social SST com o E-Social da folha que você já vem enviando, certo? Ele vai ver, né, que o LTCAT diz que a atividade é especial e lá na folha você não está pagando o FAI, certo? Então é um documento muito delicado que precisa ser elaborado por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança que vai realmente, né,
fazer análise criteriosa para definir ou não se as suas atividades são especiais para fins de aposentadoria especial, certo? Então, isso é a documentação básica de saúde e segurança do trabalho, né, para você conseguir fazer as informações do E-Social e SST, lá os 3 eventos. Bem, pessoal, e agora as empresas, né, ME, EPP, graus de risco 1 e 2, né? Qual é o diferencial para essas empresas? Vamos lá ver o item da NR1, certo? Que fala do diferenciamento para essas empresas grau de risco 1 e 2, certo? Vamos lá, as microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos para a elaboração do PGR, né, não foi identificado exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR9, né, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 também da NR1, certo? Ficam dispensadas da elaboração do PGR. Bem, vamos entender o que é esse item, certo? Uma das etapas para elaborar o PGR é essa etapa de levantamento preliminar dos perigos. É uma das principais etapas iniciais para a elaboração do PGR. Então, precisa do profissional ir na sua empresa realmente fazer essa avaliação. Qual é o profissional? Profissional de saúde e segurança do trabalho, certo? Mais na frente a gente vai falar do contexto de quem é o profissional que pode fazer esse levantamento preliminar de risco para a elaboração do PGR, certo? Pode ser o técnico de segurança, pode ser o engenheiro de segurança, pode ser o médico do trabalho, certo? Então é isso. E qual é essa declaração digital de ausência de risco, né? Agora, recente, dia 28 de abril, o governo liberou o sistema de web service para as empresas, né, desse porte entrarem, né, com o certificado digital e fazer essa declaração de ausência de risco. Agora, volto a falar, precisa de um profissional de saúde e segurança aí fazer essa etapa de levantamento preliminar dos perigos, emitir no mínimo um documento, um laudo, uma declaração, assinar e você ter essa declaração para, no caso de alguma fiscalização, você apresentar. Não, eu coloquei que eu não tenho risco porque vem um profissional aqui e laudou para mim. No mínimo tem que ter isso, certo? Não é o seu contador que vai dizer que tem ausência de risco, não é você, a não ser que você tenha uma dessas formações que eu falei. Se você tiver, de boa. Você pega o seu certificado digital, entra lá no web service, faz o seu levantamento preliminar de perigos antecipadamente, certo? E vai lá e diz que não tem risco. Mas se não tiver, precisa dessa etapa de levantamento preliminar de perigos, né? Para comprovar realmente a ausência desse risco, tá? Desses riscos, né? Risco físico, ruído, calor, certo? Vibrações, riscos químicos, uma vária gama de produtos químicos aí que pode ter, né, nesses estabelecimentos de pequeno porte. E risco biológico já é mais difícil, porque é mais para a área de prestação assistencial à saúde, certo? Mas muito cuidado, certo? Faça esse levantamento para você ter uma documentação e realmente poder comprovar essa ausência de risco. Bem, pessoal, e para essas empresas, né, de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, ficarem dispensadas da emissão do PCMSO, né, outro item da norma da NR1 que eu vou trazer aqui para vocês, né, o MEI, a ME e a EPP graus de risco 1 e 2 que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 e não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos ficam dispensadas da elaboração do PCMSO. Bem, para o PGR, né, tem que ter a declaração de ausência de risco físico, químico e biológico, né? Não pode ter nenhum de risco nessas 3 classes de risco, certo? E para ficar isento da emissão do PCO, além desses 3, precisa também ter ausência de fator ergonômico, certo? Só para contextualizar. Aquela lojinha que tem um funcionário que é vendedor, que além de vender, ele com certeza faz o abastecimento das gôndolas, das prateleiras, recebe mercadoria, com certeza vai ter o risco ergonômico de levantamento e transporte manual de cargas, certo? Só para vocês entenderem que não é só dizer que é ausente, certo?
Esse é um exemplo bem simples que faz com que entenda que é muito difícil dizer que não tem risco, certo? E você, empregador, deve se preocupar com a saúde e a segurança do seu colaborador, porque você se preocupando, com certeza você vai ter retorno em maior produtividade, o colaborador vai ser mais produtivo porque ele entende que você se preocupa com ele, certo? Mas dessa forma, para ficar dispensado a emissão do PCMSO, além dos riscos físicos e biológicos, tem que ter ausência de risco ergonômico, certo? O mobiliário, se ele trabalha em computador, ele é todo adequado ergonomicamente, certo? Se não for, já existe o risco ergonômico, certo? Então, é dessa forma. E da mesma forma, precisa, né, de ter essa declaração do profissional de saúde e segurança atestando essa ausência desses fatores de risco. E sim, mesmo que você não tenha riscos, né, não precisa, e se enquadrem nesses itens aqui que eu falei, certo? Você não vai emitir PGR, você não vai emitir PCMSO, mas você deve emitir o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, na forma de ASO avulso, certo? O ASO não tem dispensa para empresa alguma. MEI, tem um funcionário em regime de CLT, você tem que fazer o ASO admissional e os ASOs periódicos no mínimo uma vez ao ano. Ok? Bem, pessoal, como eu já falei, né, os profissionais que podem fazer essa visita para o levantamento preliminar de perigos é o profissional de saúde e segurança ocupacional, certo? E aqui eu trago para vocês um manifesto da FENACOM, certo? Onde a Federação Nacional, né, das Empresas que Prestam Serviço de Contabilidade, certo? Elas já colocaram no site deles esse manifesto, dizendo que se colocam contra a tentativa de envolvimento das organizações contábeis em processo de envios dos eventos de saúde e segurança do trabalho, certo? Então, a não ser que seu contador também tenha formação em saúde e segurança do trabalho, certo? Se ele não tiver, ele não, inclusive pela federação dele, ele não está, digamos assim, autorizado a fazer esse envio dessas informações, nem emissão desses documentos, nem mesmo a declaração eletrônica de inexistência de riscos, ok? Certo? Esse material está disponível no site deles, pode pesquisar, está lá disponível, e é só para contextualizar que você precisa do profissional, né? Você não chama qualquer pessoa para fazer uma instalação elétrica na sua casa ou no seu negócio, né? Você chama um eletricista, uma pessoa que entende, até mesmo para ele fazer de forma correta e nem também se acidentar ou acidentar alguém. Da mesma forma, para fazer a questão do E-Social, SST da sua empresa, você precisa contar com esse profissional de segurança do trabalho, certo? E tem todo esse ganho, né, que pode muita gente achar que não existe o ganho, mas existe. Se você tem a documentação bem elaborada pelos profissionais certos, você faz o ASO com regularidade, né, se caso algum colaborador seu venha usar de má fé, dizer que adquiriu alguma patologia na sua empresa, essa documentação vai ser sua aliada, certo? Diante de um problema trabalhista futuro, certo? Então tem todo esse contexto, além da valorização do seu trabalhador, né? Que quanto mais valorizar seu trabalhador, mais retorno ele vai dar de produtividade, certo? Então fica a dica. O governo está munido aí com o E-Social e agora com esse sistema de escrituração, né, para essa declaração eletrônica ou PGR eletrônico que já está vigente, eles vão, com essas informações eletrônicas, eles vão passar a cruzar os dados de folha e de SST, certo? E vão identificar essas não conformidades na sua empresa de maneira muito mais fácil, sem precisar ir na sua empresa, né? O auditor fiscal vai ficar lá no escritório dele com a ajuda de um sistema poderoso que vai sinalizar para ele, certo, esses possíveis inconsistências nessas informações que vão ser enviadas. Então, você, empreendedor, assim como eu, que também sou empreendedor aqui no Brasil, sei da dificuldade, mas se você tem consciência e quer fazer o certo, certo, aqui estão as dicas e se precisar de uma consultoria, a Normatize está aí disponível para lhe ajudar. É isso aí, pessoal. Venha para a Normatize, seja para emitir a declaração da forma correta de inexistência de risco ou para a emissão de todos esses programas, laudos e exames que eu comentei aí. Daqui nossos contatos e bom trabalho e boa sorte.